Você que é jovem advogado e está começando a trabalhar agora com pensão alimentícia, tem que saber isso daqui para não errar de jeito nenhum. O que entra e o que não entra no cálculo da pensão alimentícia. Vem comigo. A primeira coisa que você tem que entender é que a pensão vai ser calculada sobre a remuneração líquida, entre aspas, viu, do alimentante. Isso porque não é propriamente dita a remuneração líquida. Geralmente, às vezes, o genitor é servidor público, por exemplo, e lá no contra-cheque ou no holerite dele tem ali vários descontos de consignado, de empréstimo consignado, e a remuneração líquida dele vem baixinha ali todo mês. Então, não é essa a remuneração líquida. Na verdade, a gente vai pegar aqui o salário bruto dele, e aqui eu dei um exemplo de R$ 8.000, a gente vai retirar aí os descontos obrigatórios por lei, que é INSS e Imposto de Renda, e a gente vai desconsiderar do cálculo as verbas de natureza indenizatória. Aqui no exemplo, eu coloquei vale alimentação e vale transporte. Aí sim nós vamos achar o salário líquido para fins de pensão alimentícia, que aqui no meu exemplo foi R$ 6.000 e uns quebradinhos. E a gente vai calcular a pensão alimentícia com base nisso. Mas imagina se aqui, além desse desconto do INSS, do imposto de renda, tivesse um desconto de consignado de R$ 1.000. Iria diminuir aqui para R$ 5.000 o salário líquido dele para fins de pensão alimentícia. E não é isso que a gente quer. Lembrando, revisando, a gente só não vai incluir no cálculo as verbas de natureza indenizatória. E aí, o que entra, então, no cálculo da pensão alimentícia? Toda verba de natureza remuneratória, como o 13º salário e o terço de férias. Tem até um tema no STJ já, se eu não estiver enganada, do ano de 2009, que fala que a pensão alimentícia incide sobre essas duas verbas salariais. E aí, horas extras entram no cálculo, os adicionais noturno, periculosidade, insalubridade, feriados trabalhados, outros ganhos habituais, como conversão de férias em pecúnia, e até mesmo a PLR pode entrar no cálculo da pensão. Só que a PLR é uma questão bem controversa, porque alguns juízes entendem que ela entra no cálculo, outros não. O STJ já até tem jurisprudência que decidiu que é possível sim a incidência da pensão alimentícia sobre a participação nos lucros e resultados, desde que demonstrada a necessidade da criança ou do adolescente. Então, a gente vai ter aí caso a caso para decidir se a PLR vai influenciar na pensão alimentícia ou não. E o que não entra na pensão é exatamente as verbas de natureza indenizatória, como auxílio moradia, auxílio alimentação, ajuda de custo, despesas de viagem. E você vai fazer a sua petição inicial de pensão alimentícia pensando nisso, que aqui a gente tem o trinômio da possibilidade, necessidade e proporcionalidade. Quando a gente fala de base de incidência da pensão, a gente está falando de possibilidade do genitor, o quanto que o genitor pode pagar de pensão. Mas e a necessidade da criança? Como que a gente comprova a necessidade da criança? Através da planilha de gastos. A gente tem que fazer uma planilha de gastos muito bem elaborada. Deixa eu só ajeitar a tela aqui para vocês. Para a gente conseguir aí aumentar as chances do seu cliente conseguir uma pensão alimentícia justa e digna. Se você quiser esse modelo aqui que eu estou mostrando para você de planilha de gastos, você quiser de forma gratuita, basta você clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo ou no comentário fixado, tá? Eu fiz uma planilha que eu dividi ela em 3 seções. Eu acho que não está dando para ver as seções, tá? Aqui essa parte de baixo, ó. Então a gente tem orientações para advogados, a planilha propriamente dita e como orientar sua cliente. Então aqui nas orientações para o advogado eu coloco para você o objetivo da planilha, como que você vai usar essa planilha e as dicas estratégicas para você. Agora no como orientar sua cliente. O que você vai falar para sua cliente? Olha, falas prontas que você pode usar ao conversar com a cliente. Então, eu te explico como falar sobre alimentação, despesas comuns da casa, educação, saúde, transporte, lazer, tudo para que você ensine ela a elaborar uma planilha, a preencher a planilha de maneira que vai aumentar as chances aí de conseguir uma boa pensão alimentícia. E o que vai entrar no cálculo da pensão alimentícia quando a gente fala de despesas da criança? Quais são as despesas da criança ou do adolescente que devem ser levadas em conta na hora de se pedir a pensão alimentícia? São todas as despesas, gente, todas. Não tem nenhuma que vai ficar de fora. Então, alimentação.
Despesas comuns, né? São alimentação e moradia, geralmente são as despesas comuns. Como que a gente faz? Pega ali o valor com alimentação e divide pelo número de moradores da casa. Ah, é uma criança que tem que ter uma alimentação especial que a mãe compra só para ela, uma criança celíaca, ou é um bebê que toma uma fórmula específica. Então a gente vai colocar o valor integral daquela alimentação exclusiva da criança. Você vai pedir a sua cliente para juntar aí os comprovantes, os cupons fiscais, recibo, nota fiscal, tudo que ela conseguir juntar para poder somar quanto que fica a alimentação por mês da família, dividir pelo número de moradores da casa e aí sim achar a quantidade, a proporção que seria da criança. Então, por exemplo, gasta R$1.000, óbvio que não, né? R$1.000 é um exemplo muito chulo, gasta R$1.000 de alimentação por mês, uma família de 2 pessoas, a mãe e o filho. Então, é R$500 de alimentação para o filho. Na hora de preencher a planilha, de usar os comprovantes, você vai ter cuidado apenas de excluir aqueles itens que são exclusivos dos adultos. Então, bebidas alcoólicas, itens de higiene pessoal como gilete, que a criança não usa, você vai excluir do cálculo e vai deixar isso claro aqui, dizendo, olha, foi excluído do cálculo os itens de uso exclusivo dos adultos. Vai colocar também na planilha todos os gastos com educação, material escolar, taxa de matrícula e uniforme. Você pode somar o valor anual e dividir por 12 meses para colocar. Vai colocar as atividades extracurriculares. Aqui é muito importante a gente entender que se quando a criança, quando o casal ainda estava junto, moravam juntos, a criança morava com eles e o filho fazia natação, com a separação, o filho tem que continuar fazendo natação. Então, você vai colocar isso daqui. Ah, nunca moraram juntos, foi um caso extraconjugal, ou foi um caso esporádico, ou então moravam juntos, mas o filho não fazia nenhuma atividade, e agora ele está precisando de fazer atividade extracurricular para melhorar o desenvolvimento dele. Vai colocar aqui também. Você vai colocar os gastos com saúde, com transporte, lazer, despesas da casa. Despesa da casa é a mesma coisa, divide pelo número de moradores. Moradia, comunicação e os outros gastos necessários. Aqui tem uma instrução que é para a própria cliente, tá? Essa planilha, quando você me pedir ela, clicar no link que eu disponibilizar aqui, você vai copiar ela e vai excluir as orientações para advogados e orientações da cliente. Você vai deixar só a planilha, porque aqui eu já deixei para a própria cliente entender como que ela deve preencher essa planilha. Tem todas as orientações para ela. E aí vai ficar muito mais simples, muito mais fácil. Pronto, agora você já entendeu mais ou menos como que funciona essa planilha de cálculo da pensão alimentícia. E você precisa primeiro agora se inscrever aqui no meu canal, porque eu vou postar muito vídeo aí nas próximas semanas que vai ajudar você que está começando no direito de família. Então você não pode perder de maneira nenhuma. E deixa um comentário aqui dizendo se gostou do vídeo, se foi um pouco útil. Eu sei que é um vídeo curto, mas é só para você ter um gostinho do que é trabalhar com pensão alimentícia. Se você quiser se aprofundar mais no tema, então continua acompanhando o meu conteúdo aqui, porque eu vou sempre trazer vídeos aprofundados. E aí, para encerrar, eu quero falar sobre os alimentos na guarda compartilhada. Talvez você já saiba disso, mas não custa lembrar que não muda nada o valor da pensão alimentícia na guarda compartilhada, exatamente porque a criança continua morando ali com a mãe, por exemplo, e ao morar com a mãe, os gastos mensais, eles permanecem. E aí, independente se o filho vai todo final de semana para a casa do pai, ou se ele passa metade das férias na casa do pai, isso não interfere em nada, o valor da pensão alimentícia vai ser o mesmo. Então se inscreve no meu canal e clica no link aqui embaixo para você receber esse modelo de planilha de pensão alimentícia. E até o próximo vídeo.